Você já percebeu que nunca houve tanta notícia mentirosa na internet e nas redes sociais? Informações distorcidas ou inventadas que provocam constrangimento e até risco de vida. Não parece, mas tem gente que ganha dinheiro com isso. A nossa equipe mostra como identificar essas mentiras com cara de verdade e que se tornaram um fenômeno no mundo todo. Essa é a nossa reportagem da semana. Nunca foi tão fácil se manter informado. A tecnologia e a internet deixaram tudo mais rápido. Mas será que dá para confiar em tudo que a gente acompanha no mundo virtual? Nem tudo dá para acreditar. Tem algumas coisas que são confiáveis, outras não. Leandro dos Santos tem 22 anos e sabe muito bem o que é ser vítima de uma notícia falsa. Hoje em dia, isso no Brasil é muito perigoso. Em novembro do ano passado, esse site de humor divulgou a manchete. Garoto que foi hostilizado por Cabral passa em concurso e vai trabalhar onde ex-governador está preso. Para entender esta falsa história, é preciso voltar ao ano de 2010. Leandro, na época, com 15 anos, ficou famoso na internet por causa desse vídeo. Ele aparece ao lado do ex-presidente Lula e do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Era a inauguração de um complexo esportivo na comunidade de Manguinhos, zona norte do Rio de Janeiro. Botei minha câmerazinha para gravar e aí daí eu fui conversando com ele. Leandro reclama. A gente não pode andar na piscina. O então governador Sérgio Cabral se irrita e ofende o rapaz. Aí, esse otário, vai fazer um discurso de otário? Bota essa inteligência toda pra estudar, ô sacana. A gente não pode andar na piscina. Por quê? Porque não abre pra população. Por que não é pra população? Não sei, eu vim aqui já perguntar. O vídeo se espalhou pela internet e já foi visto por quase 1 milhão de pessoas. Aí, esse otário, vai fazer um discurso de otário? 6 anos depois da gravação, Sérgio Cabral foi preso, acusado de receber propina para fechar contratos públicos. Aproveitando-se da notícia verdadeira da prisão, a página de humor resgatou a história antiga, criou e publicou uma nova versão. Os autores não usaram o nome verdadeiro de Leandro. Chamaram o rapaz de Sérgio Sandro, acompanhado por uma longa lista de sobrenomes. Um jornal de grande circulação no Rio de Janeiro replicou a versão. A história começou a ser compartilhada. No meio do caminho, o nome verdadeiro de Leandro veio à tona e foi divulgado pelas redes sociais. Cheguei em casa, recebi a notícia dos vizinhos que receberam um print de um site dizendo que eu era agente penitenciário e os vizinhos preocupados como é que a mídia inventa uma coisa assim sabendo que eu não trabalhava naquilo. A notícia falsa colocou em risco a vida dele. A comunidade de Manguinhos, onde Leandro mora, é uma das mais perigosas do Rio. Traficantes poderiam se incomodar com a ideia de ter por perto um agente penitenciário. Com medo, Leandro gravou um vídeo desmentindo o boato. Tá? Eu não sou agente penitenciário, tá? Eu apenas sou um estudante, tá? Querendo fazer uma boa faculdade. Leandro faz cursinho pré-vestibular e pretende cursar jornalismo. As pessoas têm que realmente pegar a fundo e pesquisar. A equipe do Domingo Espetacular entrou em contato com um dos autores do site de humor que divulgou o boato. Por e-mail, eles disseram que tudo não passou de uma piada. A publicação, em formato que lembra o de uma notícia, trata de forma jocosa uma situação hipotética. Nessa semana, outra notícia falsa usou a imagem de Sérgio Cabral. Adriana Anselmo, ex-primeira-dama do Rio, que estava presa, assim como o marido, ganhou direito à prisão domiciliar. A decisão foi tomada por Maria Tereza de Assis Moura, ministra do Superior Tribunal de Justiça. No dia seguinte, essa imagem foi compartilhada milhares de vezes. Sérgio Cabral abraça a ministra durante o lançamento de um livro, mas tudo não passava de uma montagem. A foto original é esta aqui. Cabral e Adriana em dezembro de 2011.
A montagem manteve o corpo da ex-primeira-dama e até parte do rosto dela, mas inseriu detalhes, como os óculos e o cabelo, que lembram a ministra do STJ. As informações falsas costumam se espalhar rapidamente. Na maioria das vezes, são publicadas com um formato semelhante ao de uma notícia verdadeira e acabam enganando muita gente. Tem muito disso. Que achar que é verdadeiro e acaba compartilhando. Às vezes você acaba apertando lá o dedinho nervoso que a gente fala, né? E acaba passando uma informação que não é verdade. A proliferação de notícias falsas é um problema no mundo inteiro. Lá fora, são conhecidas como fake news ou hoax, palavra em inglês que significa fraude, boato. Algumas chegam a ser engraçadas, como a manchete que circulou no fim do ano passado. A Suécia cancelou o Natal. O país europeu estaria com medo de ser alvo de ataques terroristas. E o que dizer desta aqui? Existe uma planta que poderia curar mais de 300 doenças e teria curado até Fidel Castro. O líder cubano morreu em novembro do ano passado. Tem essa também que diz: tapioca pode matar. Nos Estados Unidos, as fake news sempre ganham destaques durante as eleições presidenciais. Aliás, o ex-presidente Obama é o campeão de notícias falsas na internet. Já disseram que ele não nasceu nos Estados Unidos, que ele era muçulmano. E foi justamente nas últimas eleições americanas que um termo começou a ser muito usado: a pós-verdade. Uma expressão que significa mais ou menos o seguinte: o que importa não é a realidade dos fatos, mas a convicção na hora de contá-los. No ano passado, pós-verdade foi eleito o termo do ano pelo dicionário britânico Oxford. Mas afinal, por que as notícias falsas ganham tanta repercussão? A resposta, segundo este publicitário, pode ser financeira. No mundo virtual, ganha mais quem tem mais cliques. Ou seja, as páginas e histórias mais acessadas recebem mais atenção dos anunciantes. E, claro, faturam mais. Cada 1.000 pessoas que veem a página, eu pago, por exemplo, R$8, R$10, dependendo do tipo de conteúdo, mais ou menos. Qualquer pessoa, qualquer página que tiver muita audiência, tende a gerar muito dinheiro. E nesse mundo, nem sempre está em jogo a qualidade da informação. Se você tem uma coisa que seja muito barulhenta e que seja muito sensacionalista, que diz, sei lá, o governo vai acabar, ou fulano tem que estar na cadeia, ou tem que prender, não sei o quê, ou seja, uma coisa bem barulhenta, você pode ter uma audiência tão grande quanto uma televisão. Isso pode gerar valores extremamente altos, 2, 3, 5 milhões de reais por mês. Então, quer dizer, é um negócio e tanto. O jornalista e cientista político Leonardo Sakamoto também foi vítima de uma mentira que parecia convincente. Um jornal de Minas Gerais publicou uma entrevista na qual ele dizia que aposentados são inúteis à sociedade. Nunca falei com esse jornal e aí publicaram uma entrevista de pergunta e resposta comigo. Isso, claro, causou uma série de problemas, ameaças e tudo isso mais. O jornal afirmou que também foi enganado. Alguém teria se passado por Sakamoto, que ganhou o direito de resposta e foi obrigado a publicar desmentidos no seu site. É um sistema. Você tem pessoas ligadas a políticos ou a grupos políticos que produzem informação falsa para ver a sua área, o seu campo, a sua opinião, ou o seu candidato, o seu político, tendo espaço maior ou ganhando credibilidade. Há aquelas empresas que fazem isso também para manipular o consumidor. Sim, existem empresas que fazem circular notícias falsas para atacar o concorrente. As informações falsas se tornaram tão comuns que já existem especialistas em descobrir o que é falso e o que é verdadeiro. São as agências de checagem. Essa agência faz parte de uma rede internacional de checagem de notícias. No último mês, a equipe verificou 16 informações. 6 delas
eram completamente falsas. As informações vão desde supostas frases ditas por famosos até mensagens de grupos que recebemos no celular. A Natália Viana é co-diretora da agência. Ela explica que o processo de checagem é bem demorado. Muitas vezes os dados são difíceis de obter e às vezes você acaba chegando em um dado que são várias pesquisas que apontam para esse dado. Você tem que ler todas as pesquisas para você ter a base para poder, digamos, qualificar, dizer que se de fato é uma mentira ou não, você precisa ter lido tudo. E quando o assunto é política, aí fica cada vez mais complicado diferenciar o que é verdadeiro ou falso. Existe uma guerra de informação onde as pessoas, por meio de seus perfis do Facebook, elas compartilham notícias que corroboram aquilo que elas já pensam. Isso vale tanto para notícias verdadeiras, que foram verificadas, quanto para notícias que são um pouco especulativas, que são boatos, ou notícias flagrantemente falsas. O próprio grupo de pesquisas, monitorado pelo Pablo, foi vítima de falsa notícia. Na verdade, foram várias falsas notícias, Pablo. O que aconteceu? Foi, como normalmente acontece, não é? Surgiu uma primeira falsa notícia dizendo que a gente teria elaborado um ranking com os sites que mais divulgam notícias falsas. Um ranking que a gente nunca fez. E a partir dessa primeira notícia, vários outros veículos, grandes e pequenos, terminaram repercutindo, ou seja, fazendo uma notícia sem nos ligar, sem entrar em contato com nós, sem verificar a pertinência dessa notícia, simplesmente repercutindo o que esse primeiro veículo tinha feito. Hortelado acredita que a farsa teve cerca de 150 mil compartilhamentos. Nosso Desmentindo atingiu 13 mil pessoas. Como é que foi sentir na pele a divulgação de uma notícia que não é verdadeira e sendo atribuída a vocês? É muito desesperador, porque você vê as coisas crescendo e você não consegue se contrapor a elas. Em 2014, a dona de casa Fabiane Maria de Jesus foi espancada até a morte no Guarujá, litoral de São Paulo. Ela foi confundida com uma suposta sequestradora de crianças, depois que uma foto falsa foi postada num site de notícias da cidade. 5 pessoas foram condenadas pela morte de Fabiane. O responsável pela página que propagou a notícia falsa não foi punido. Recentemente, uma foto do linchamento de Fabiane circulou ao lado de uma notícia em Alagoas. O novo linchamento era verdadeiro, a foto não. Um projeto de lei poderá ser aprovado em breve no Congresso Nacional. A Lei Fabiane de Jesus prevê penas para quem divulgar qualquer tipo de incitação ao crime pelas redes sociais. Quem compartilha uma notícia falsa pode ser responsabilizado em um processo da mesma forma como aquela pessoa que criou originalmente aquela informação. E hoje nós temos meios para identificar quem criou um perfil falso e replicou aquela informação. Agora, vejam esse caso. Esse vídeo foi gravado numa pequena cidade do Pará. Mostra uma criança de 10 anos fazendo o serviço de um pedreiro. As imagens foram publicadas nas redes sociais como um flagrante de exploração do trabalho infantil. E ganhou as páginas policiais. A informação era de que o Conselho Tutelar havia pedido a prisão do pai do menino por forçar o garoto a trabalhar. Até uma foto de um homem preso foi usada para dar veracidade ao caso. Tudo mentira. Quando eu observei aquilo, realmente eu me senti mal em ver a mentira sendo colocada daquela forma, né? E me colocando como que fosse eu, né? Sendo preso. Não, na verdade não fui preso. Francisco é o pai do menino. Pai e filho se reuniram e gravaram um vídeo para desmentir a história falsa. Ele não é obrigado. Ele trabalha porque ele gosta, ele está sempre me visitando e pega a ferramenta e faz porque gosta, não é obrigado. O que ele é obrigado a fazer é estudar. Sempre gostei de estar junto com meu pai, ajudando ele no que eu posso fazer. E sempre gostei de ser essa pessoa, ajudando meu pai. Tenho orgulho dele também. O garoto mostra que as mãos dele são mesmo habilidosas, não só para mexer na massa, mas também para a arte. As notícias falsas na internet e redes sociais estão sendo tratadas como epidemias e começaram a ser estudadas pela ciência.
Pesquisadores americanos e ingleses fizeram algumas descobertas que servem de alerta. Segundo os pesquisadores, quem compartilha notícia falsa empresta a ela a própria credibilidade. Ou seja, se uma pessoa famosa ou considerada confiável replica uma informação, quem recebe tem mais chances de acreditar. Jovens estão entre as pessoas que mais repassam informações sem checar. Segundo os dados, eles confiam mais na internet. Em alguns casos, não conseguem diferenciar uma notícia de uma propaganda. Pessoas que se sentem excluídas da sociedade ou da família tendem a acreditar e a compartilhar mais notícias fantasiosas. Os pesquisadores estudam também uma forma de combater essa onda de boatos. Seria uma espécie de vacina. Os cientistas acreditam que expor de forma controlada os internautas a informações erradas pode ser o antídoto para saber depois separar a notícia verdadeira da distorcida ou mentirosa. Diante de tantas notícias falsas, como não cair nessa armadilha? A primeira recomendação é ter bom senso, mas existem sim algumas dicas bem básicas para detectar uma mentira. O analista de sistemas Gilmar Lopes virou uma espécie de caçador de mentiras na internet. Ele nos ajudou a analisar algumas notícias falsas. Lembra da história da tapioca que mata? Usar a própria internet. Gilmar mostra como ele chegou até a verdade. Então, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no site de busca e procurar lá, morte por tapioca. Você não encontra nenhum, não tem nenhum caso registrado de morte por tapioca, nem por engasgo, a pessoa nem engasgou com tapioca. Então aí já é um primeiro indício de que isso seja falso. E aí eu fui procurar fazer uma busca por data para ver quem primeiro publicou essa história, e foi esse senhor lá em Portugal. E depois ele, no próprio perfil dele na rede social, ele pediu desculpa para as pessoas e disse que ele mesmo come tapioca e que não tem perigo nenhum. Fique atento a textos confusos e com erros de ortografia. Isso foi o que aconteceu no caso do pedreiro, que postou um vídeo do filho. Por exemplo, está dizendo que o Conselho Tutelar emitiu um mandato para prender o pai do menino. E, na verdade, é um mandado. E o Conselho Tutelar não expede nenhum mandato. Quem faz isso é o juiz, né? Outra dica é não se render aos pedidos de repassar uma informação. Desconfie sempre. Procure fontes confiáveis. Afinal de contas, pesquisar nunca é demais para quem quer manter em alta a credibilidade nas redes sociais.